Aqui é a bênção, irmão. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo de número 14 da carta de Paulo a Tito. Grato a Deus pela vida do missionário André. Ele teve esses dias aí, conversamos um pouco, né? E ele disse que vinha e veio. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus, lá em Tito capítulo 2 e versículo de número 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Pode se assentar. Eu vou estar lendo esse texto na Bíblia Viva, a partir do versículo 12, para você ter uma compreensão mais exata. Diz assim a palavra do Senhor lá na Bíblia Viva, o mesmo texto, mas do versículo 12 até o 14. E junto com esse dom vem a compreensão. Melhor, versículo 11. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer boas obras. Esse é o mesmo versículo, mas na Bíblia Viva. Baixa um pouco o microfone, porque está muito alto, os irmãos não vão me poder escutar. Mas como nós podemos ler, no versículo de número 11, aqui do texto, está dizendo que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então o que podemos entender pela palavra é que essa graça ela está aberta a todos os homens. E aqui não está diferenciado uma categoria de pessoas ou outra categoria de pessoas, um tipo de gente e outro não. Aqui está dizendo que a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que redime o homem, que dá salvação, que dá vida, ela se manifestou para todos. Mas só que nós somos bem entendidos, cientes de que nem todos os homens recebem essa graça. E como foi lido nesta noite, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que recebem esse Cristo, essa graça de Deus, recebem a salvação, estão salvos. Mas aqueles que não recebem a Cristo, o texto vai dizer, se não me falha a memória, no verso 18 de João 3, que aqueles que não recebem a Cristo já estão condenados. Por quê? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Não creu em Jesus, então já está condenado. E aqui nós estamos lendo que a graça se há manifestado a todos os homens, mas nem todos os homens querem essa graça, nem todos os homens querem viver de acordo com essa graça. Alguns até afirmam com os lábios que querem essa graça de Deus, que querem Jesus, que querem viver para Deus, mas ao contrário do que prometem, vivem em libertinagem, escravo dos seus prazeres, em pecado, em iniquidade. Não consegue abandonar o pecado. E uma vez eu vi uma charge que eu achei muito interessante. Tinha um cidadão em cima do muro e o diabo gritando, o diabo quieto aqui de um lado e Jesus gritando do outro: desce do muro, rapaz, vem para cá. E ele não descia do muro, ficava tranquilo em cima do muro, e o diabo de braços cruzados do outro lado estava tranquilo. Até que aquilo incomodou a pessoa que estava em cima do muro, que disse: por que você não faz nada, não me convida para descer para o outro lado? O diabo disse: porque o muro já é meu. Enquanto você está em cima, você já é meu. Você não precisa escolher descer para cá.
O único problema é se você descer para o lado de lá, que é o lado de Cristo, o lado da graça, o lado da salvação, o lado da santificação. Mas enquanto você está em cima do muro, já é meu. Então, meus irmãos, mas só que nós entendemos pela palavra de Deus que essa graça revelada é manifestada para todos os homens. Não é todos que pegam, mas aqueles que aceitam essa graça. Nós lemos no versículo de número 12, que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus. Quando nós aceitamos essa graça, o que Deus pretende com isso, dando a graça, aceitando a graça, é que nós deixamos os prazeres carnais, a vida ímpia, a vida carnal, e nos voltemos de todo o coração para uma vida de santidade, de santificação. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 14, que nós estamos com ele em apreço aqui, que ele se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo, para nos remir de toda iniquidade. Eu acho muito bom a palavra aqui ser iniquidade, porque eu descobri que iniquidade não é a mesma coisa que pecado. A gente pode até dizer que iniquidade e pecado é a mesma coisa, mas não é. Porque o pecado, ele é você errar o alvo. E diante dessa compreensão, todos os homens são pecadores, porque constantemente o homem erra, o homem falha. De natureza que o homem vai falhar, mas a iniquidade já é diferente. A diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é errar o alvo, é um erro isolado. A iniquidade já é quando esses erros deixam de ser acidentes e passam a ser constantes na vida da pessoa. Sabe como Champlin traduz essa palavra? Desregramento. Quando a pessoa vive desregrada. Orlando Boyer disse: perversidade. Camarada perverso. Pecar, todos pecam, mas nós somos pecadores arrependidos. Quando nós pecamos, nós caímos de joelhos: Senhor, nos perdoe, eu pequei, Senhor, me perdoe, eu pequei. E a Bíblia diz, promete claramente lá em 1 João, capítulo de número 2, e versículo de número 9, 10 ou 11, alguma coisa assim. Faz o seguinte, lê o capítulo 2, que você acha. Nós temos um advogado perante o Pai. Filhinho, não pequeis, mas se pecarem, não se preocupem, vocês têm um advogado que intercede por vós e vocês estão perdoados constantemente, 24 horas. Se você é um pecador, mas é um pecador arrependido, você tem solução. Agora, se você se tornar um iníquo, você vai para o inferno, vai morar com o diabo, porque você não é um pecador arrependido, você é um pecador perverso, iníquo. Desculpa eu ser tão duro assim, mas nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão acostumadas a pecar. Estão acostumando com o pecado. E se fosse só isso, mas acontece que elas começaram a advogar pelos seus pecados. Elas estão tentando arrumar um jeito de fazer com que o pecado não seja mais pecado. Que aquilo que era pecado deixe de ser pecado, porque se aquilo que é pecado deixar de ser pecado, então eu não sou um pecador porque eu não errei nada. Só que isso não funciona diante de Deus. Os padrões de Deus não se alteram mediante a minha compreensão da coisa. Os padrões de Deus são os padrões e não se alteram. Eu posso ter um pensamento e estar certo, posso ter outro pensamento e estar errado, mas o padrão de Deus ainda é o mesmo. Mas Jesus, ele se deu a si mesmo para nos remir. Remir é o quê? A palavra remir, ela quer dizer libertar uma pessoa ou algo mediante o pagamento de um preço.
Remir é alguém estar escravo. Eu chego lá e digo quanto que é o preço do resgate, e a pessoa diz, é $1 milhão para tirar aqui. Aí eu pego $1 milhão e falo, está aqui 1 milhão, me dá aqui, é meu agora, eu estou pagando o preço. É isso. Só que a sua alma vale muito mais do que $1 milhão, porque Jesus, para comprar-te, ele teve que derramar o seu sangue puro e inocente. Aleluia. E a partir do momento que você se entrega a Cristo de todo o coração, não importa o quanto de pecado que você venha cometer, mesmo involuntariamente, mesmo por causa da natureza, por causa de tanta coisa, mas você estando em Cristo, o sangue te redime, o sangue te compra, ele está te remindo o tempo todo. Algumas pessoas pensam assim: o sangue de Cristo vai me remir até o dia que eu me encontrar com Ele. Tinha uma vida da ignorância, uma vida de pecado na ignorância, e agora eu me encontrei com Cristo. E agora que eu pertenço a Cristo, eu devo ter uma nova vida, uma vida nova, e não devo mais pecar, porque se eu pecar, estou perdido. Alguns chamam isso de pecado de morte, porque antes eu não conhecia, por isso pequei. Agora conheço e pequei de novo, então agora estou perdido. E essa teoria tem matado muita gente. Essa teoria tem matado muita gente. E eu digo para você que isso é como um dia na minha adolescência, o pastor foi me visitar porque eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu falei, eu não vou mais na igreja porque eu sou um pecador, eu vivo pecando e não adianta, eu não vou conseguir ser crente. O pastor foi me visitar e eu falei para ele, pastor, não adianta, eu não consigo ser crente, eu peco demais. Depois eu fui conhecer pessoas que pecavam 10 vezes mais do que eu. Mas eu achava que eu era muito pecador e para mim não tinha jeito. O pastor olhou bem para mim e disse, sabe o que está acontecendo com você? Você está agigantando o teu pecado e diminuindo o amor de Deus e o poder de Deus para salvar você. É isso que está acontecendo com você. Na hora que ele falou aquilo, deu um choque em mim. E eu percebi que realmente o meu maior pecado era descrer do amor e do perdão de Deus e agigantar o meu erro, o meu pecado. Eu digo com toda certeza, sem sombra de dúvida, que todos os homens estão sujeitos a pecar. Mas quando peca, disse bem João, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado que não só remiu os seus pecados lá da sua vida passada, mas está remindo todos os seus pecados todo momento, porque se não for assim, meu irmão, ninguém vai chegar até o céu. Aleluia. O preço foi o sangue de Cristo. Romanos capítulo de número 3 e versículo de número 25 e Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 7. O sangue de Cristo é que pagou o preço. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nenhuma glória de terrena. Não existe política, nada, não existe o que possa pagar. O único que pode pagar pela sua alma é o sangue de Cristo. Mas só que esse sangue foi derramado para remir você da iniquidade e purificar para si. A palavra purificar é do grego katarizzo, que quer dizer limpar, purificar. E essa palavra, ela está se referindo sem sombra de dúvida à santificação, que tem dois pontos nessa palavra santificação. O primeiro ponto é que o sangue de Cristo, a partir do momento que nos compra, nós agora não pertencemos mais ao mundo, nós não pertencemos mais ao inferno, não pertencemos mais ao pecado, pertencemos a Deus. Agora não somos mais pertencentes ao diabo. Mas a segunda parte da palavra santificação está falando do poder do Espírito Santo trabalhando em nós através da palavra, para cada dia nós melhorarmos a nossa vida com Deus. Tem pessoas que só querem ficar com a primeira parte da palavra santificação. Não, eu sou santo porque Deus me comprou e agora eu sou de Deus. Mas a segunda parte ele não quer. Ele acha muito complicado ter que ouvir a palavra e deixar o Espírito trabalhar dentro dele.
ele acha difícil demais, porque aí, se ele deixar a palavra trabalhar, o Espírito trabalhar dentro dele, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, e ele não quer abrir mão de nada. Ele quer continuar na igreja, quer continuar com Deus, mas não quer abrir mão de nada. E se você estudar a caminhada de Jesus, várias pessoas vieram até ele: ei, mestre, deixa eu te seguir. Aí Jesus disse: então vem. Aí ele disse: mas primeiro eu vou resolver um negócio ali. Eu falei: então vá, fique com o teu negócio. Aqui comigo é 100% ou nada. Com Jesus você tem que ter uma vida de renúncia, porque se não tiver, não tem como. Constantemente você vai ser confrontado, afrontado por alguém. E se você não renunciar ao seu ego, à sua força, à sua masculinidade, você vai fazer alguma besteira. Alguém vai afrontar você e você vai ter que se calar, por amor de Cristo. Eu me lembro muito bem que esses tempos atrás eu estava andando de carro, um cidadão passou por cima da calçada, do outro lado. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E ele parou ali, atravessou o carro, e eu parei também para ver o que aconteceu. E ele já veio falando milhões de coisas para mim. Eu falei: meu Deus do céu, por isso que dá morte no trânsito. Porque as pessoas vêm para cima sem saber do nada, ele não sabe de nada. Ele diz ele que eu dei seta para um lado e não entrei. Falei: mas eu não dei seta para lugar nenhum, rapaz. Estou passando reto. Se você for dar razão à sua carne, eu estou com a razão, você briga, escandaliza o nome de Cristo. Porque com certeza alguém vai falar: ele dizia que era crente, olha lá o brigão lá no meio da rua. Alguém vai denunciar você. Olha aí, ó, o pregador que pregou aquele dia ali na igreja, olha aí, ó, brigando no trânsito. Isso não é pregador coisa nenhuma, rapaz. Por isso que eu não sou crente. Olha o tipo desses crentes. Com a vida com Cristo, você vai ter que deixar essa palavra trabalhar através do Espírito Santo, e constantemente você vai ter que renunciar a alguma coisa, você vai ter que se amoldando, porque é o Espírito e a palavra trabalhando junto. Ele nos remiu, sim, ele pagou o preço, mas para isso, para você deixar a purificação acontecer através do Espírito e da palavra. Me chama a atenção que diz: um povo seu, um povo exclusivamente seu. Na tradução que nós lemos, um povo especial, povo de Deus. Aqui está dizendo pertencente a Deus, com exclusividade, assim como era o povo de Israel antigamente. De todas as nações da terra, Deus escolheu o povo de Israel, e a partir dali, o povo de Israel pertencia a Deus, era propriedade de Deus. De sorte que tem um versículo na Bíblia que diz assim, que se você tocar em Israel, você está tocando na menina do olho de Deus. Imagina tocar no olho de Deus. Está pedindo para morrer? Porque esse povo é de Deus, então se você briga com esse povo, você está brigando com Deus. Era esse o entendimento. Vocês são um povo meu, vocês são separados para mim, e eu sou o vosso Deus. Eu não sou o Deus de todas as nações, eu sou o vosso Deus. Eu sou o Deus de Israel, sou assim conhecido. E vocês são o meu povo, propriedade particular minha, propriedade exclusiva minha. Era assim que Deus tratava com Israel. Agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio santo, a nação santa do Senhor. Agora isso se virou. Agora Israel está lá e nós é que somos o povo de Deus. A igreja é o povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então quando você carrega o nome de Deus, você glorifica ou você banaliza o nome de Deus. Lembro-me muito bem num congresso de missões, aonde alguém disse que para pregar em países de difícil acesso, em lugares mais onde o cristianismo não é tão alavancado, aonde você chega lá para pregar, há uma dificuldade muito grande, porque as pessoas dizem: ah, sim, você é cristão. O símbolo no mundo inteiro que é conhecido do cristão é a cruz. A cruz é um símbolo identificado como símbolo do cristianismo, em qualquer lugar. E a pessoa diz: eu assisti um filme
com cenas horrorizantes. E o ator era cristão. Como que você sabe? Ele tinha um crucifixo no pescoço. Eles não sabem discernir entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. Para eles é cristão. Então, quando você se torna propriedade de Deus, ou você afirma pertencer a Deus, quando você diz eu sou cristão, eu sou de Cristo, você pode glorificar o nome de Cristo através das suas obras. Quando você anda pela rua, as pessoas dizem: ali vai o verdadeiro homem de Deus. Mas você pode banalizar o nome de Cristo, a ponto de andar e as pessoas dizerem: e diz que é crente essa traíra aí. Essa tranqueira diz que é crente, não sei o que vai fazer na igreja. Se fosse para mim ser crente, nunca seria desse tipo. Eu não vou nem entrar em detalhe nessa história, mas existem muitas pessoas que, se não fossem parte da igreja, faziam um grande favor, porque estando na igreja, elas sujam o nome de Deus, e isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar barato. Se alguém sujar o seu nome, você vai achar ruim. Agora imagine sujar o nome de Deus, que é totalmente santo. Então, um povo exclusivo, um povo separado. Efésios 1:14 diz: um povo para o louvor da sua glória. Você foi remido, separado, o Espírito Santo está trabalhando em você, para que o Senhor seja glorificado, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Cristo seja glorificado. É este o propósito. Tudo que fugir disso, de glória ao nome de Cristo, está fora do contexto divino, está fora dos padrões de Deus. Até mesmo Deus lá dos céus disse: este é o meu filho em quem tenho prazer. Jesus disse: ele me glorificará, o Consolador virá e ele me glorificará. Se Deus glorifica o nome de Jesus, o Espírito Santo trabalha para glorificar o nome de Jesus. A igreja deve fazer o quê? A igreja também deve glorificar o nome de Jesus. A igreja nunca deve procurar satisfazer o seu próprio ego, buscar coisas para si, buscar glória e fama para si, alguma coisa, recurso para si, mas tudo que a igreja faz deve ser para a glória do nome de Cristo. Tem gente que quer ficar famoso. Quer ficar famoso? Eu vou dar uma dica: glorifica o nome de Cristo, porque se você glorificar o nome de Cristo, vai acontecer como aconteceu com João. João era um homem tremendo da sua época, irmão. Não tem um João nos dias de hoje. Não tem. João era terrível, alguém até confundiu com o Messias, falou: mas não é você o Messias? Ele disse: não sou eu. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando Jesus aparece lá, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca tomou posição além da posição que era dele. Nunca saiu se divulgando querendo ficar famoso, mas ele era famoso porque as pessoas o tornavam famoso. Os seus fatos, os seus atos tornavam ele conhecido. Quando Jesus entra para ser batizado, ele até se recusa, mas Jesus diz: convém-nos cumprir toda a justiça. Tudo bem, João Batista queria que Jesus crescesse, até foi ele que disse: convém que ele cresça e eu diminua. Sentimento diferente de alguns nos dias de hoje, que diz: convém que eu cada vez mais cresça e quem quiser que seja diminua, eu tenho que crescer. Mas João tinha um sentimento diferente. Ele disse: convém que ele cresça, que Jesus cresça, apareça e eu diminua. Quando foram perguntar para Jesus quem é João, Jesus falou assim: agora eu vou falar quem é João. Dos nascidos de mulher, não existe um profeta maior do que João. Jesus falou muito bem de João. Sabe por quê? Porque João nunca quis tomar uma posição que não era dele, nunca quis glória para si. Então esse tipo de pessoas estão preparadas para receber fama, sucesso, glória, honra. Pessoas assim Deus honra. Pessoas que correm atrás da fama, Deus assiste ele bater cabeça para todo quanto é lado, e Deus espera
que um dia ele tome posição diante de Deus, aí Deus o tornará famoso. Escutei o testemunho de Fernandinho não faz muito tempo. Fernandinho nem pensava, irmão, que ia fazer sucesso. O sonho dele era carregar o violão dos cantores famosos que chegavam lá em sua comunidade. Ele só fazia parte do grupo de louvor da igreja, cantava lá. Mas acontece que ele cantando com a sua esposa começou a chamar a atenção. E ele de repente era famoso. Quando Deus quer levantar alguém, não precisa de nada, ele simplesmente levanta. Existem pessoas que por causa do seu apego às coisas terrenas, estão deixando de glorificar a Deus. Estão deixando de ter este zelo de que pertence a Deus, que é propriedade de Deus, que não é propriedade de si mesmo, que a sua fala, a sua voz, o seu talento, o seu corpo, tudo pertence a Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, então serve aos propósitos de Deus. Existe uma falácia nos nossos dias para as pessoas sonharem e sonharem muito, acreditarem no impossível, porque um dia vai se realizar, porque José sonhou com o impossível e aconteceu. Meu querido, o sonho que José teve foi Deus que deu a José. Deus chegou a José e disse: olha, vai ser assim, você vai andar assim, vai acontecer assim, você vai ser fulano, tá? Foi Deus que tinha um sonho, não José. O sonho de José não era o sonho de José, era o sonho de Deus na vida de José. É isso que tem que acontecer com as nossas vidas. Nós temos que procurar se encaixar dentro do propósito de Deus, porque assim Deus fará acontecer tudo aquilo que Ele tem de propósito conosco. Nada impedirá o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Segunda parte diz zeloso. O que é zeloso? Zelo é cuidado, pontualidade, dedicação em qualquer serviço. A pessoa zelosa é uma pessoa que é detalhista e ela quer que aconteça exatamente como tem que ser. Ela se dedica, ela aplica a alma naquilo. Esse é o zeloso. A pessoa sem zelo, ela fala: se der para fazer eu faço, se não der eu faço outro dia, quando sobrar um tempo eu vejo, agora não estou muito interessado. Mas o zeloso, ele é aplicado, ele é dedicado. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Elias foi um homem zeloso. Quando a perseguição em Israel começou, Elias perseverava em seguir ao Senhor. Quando havia muitos fugindo, Elias perseverava em seguir ao Senhor. Jezabel começou a matar profeta, Elias perseverava em seguir ao Senhor. Ele mesmo disse em 1 Reis capítulo 19, versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu não tenho saído fora do caminho do Senhor. Eu não tenho vendido a minha alma a esse paganismo que está correndo a nação. Eu continuo zeloso, eu ainda acredito que Deus é o Senhor é Deus e mais nada. O zeloso, ele não aceita mistura, ele não aceita a prostituição do original, ele diz: é isso e ponto. Moisés foi zeloso para com o Senhor. Quando o povo de Israel começou a pecar, pensa bem, irmão, você está em cima de um monte falando com o próprio Deus, e quando você desce lá embaixo, o teu povo está dançando na beira de um bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro é que os tirou do Egito. A Bíblia diz que Moisés ficou tão irado que ele quebrou o bezerro, ele derreteu tudo, ele quebrou tudo, ele quebrou até as tábuas da lei por causa da sua ira. E é uma coisa interessante que, fora aqui, é só abrir um parênteses, toda atitude que você tiver gera uma reação divina, porque ele não precisava ter quebrado as pedras, não acredita? Aí ele poderia ter colocado as pedras de um lado e ter ido brigar com o povo. As pedras não tinham nada a ver com o povo errado,
Só que a Bíblia diz, se você analisar o texto, você vai ver que a primeira pedra, Deus escreveu com o seu dedo. Deus escreveu, uau, né? Que cena, tremendo isso. A segunda pedra, Moisés teve que escrever. Ele não devia ter quebrado. A primeira Deus escreveu, ele quebrou. Subiu de novo para receber de novo, então agora você escreve. Voltando para a mensagem, Finéias, lá em Números capítulo 27 e 25, versículo 7 a 11, ele traspassou com uma lança um midianita e um israelita, quando houve pecado na congregação. O seu zelo foi tão grande que ele irou-se e traspassou 2 homens com uma lança, por causa do seu zelo. Zelo. Deus nos chama para ser um povo aplicado, um povo zeloso, um povo pontual com as coisas de Deus. A Bíblia Viva diz: para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer boas obras. Dedicação para fazer boas obras. Então, é bem inteligente pensar que as boas obras dos crentes não acontecem automáticas. Que para fazer boas obras, você tem que fazer as boas obras. Elas não estão no piloto automático. Agora que eu sirvo a Jesus, as coisas vão se tornando boas. Não. As coisas são as mesmas. Eu me lembro muito bem do irmão José Sotti, foi ungido a presbítero. Quando ele foi ungido a presbítero, no outro dia alguém perguntou para ele: irmão José, como se sente agora? Ele falou: do que o irmão está falando? Agora que o irmão foi ungido a presbítero, como o irmão está se sentindo? Ele falou: eu estou me sentindo o mesmo de ontem, irmão. Não mudou nada, eu continuo sendo o mesmo irmão de ontem. Porque a unção não vai te fazer um homem cheio de poder. A unção que foi recebida no altar não faz dele uma pessoa especial, melhor. Ele continua sendo o mesmo cidadão, com um encargo diferente, com responsabilidades maiores. E a partir dali, ele tem que fazer jus àquele encargo e àquela responsabilidade que recebeu. Assim também você que veio para Cristo, deixou a graça trabalhar em você, e agora você faz parte do Evangelho, faz parte da graça. Você não vai fazer boas obras automaticamente, não vai acontecer de você ficar bonzinho assim, de uma hora para outra. Você precisa dedicar-se em fazer a obra. O Espírito Santo não vai te obrigar a amar as pessoas. O Espírito Santo não vai te obrigar a pregar o Evangelho de Cristo, a dar bom testemunho, a não roubar, não furtar. Ele pode até te falar: olha, você está indo para o caminho errado, hein? Não faz assim. O Espírito Santo não vai falar no seu ouvido: para de falar palavrão. Não vai forçar para você santificar as suas palavras. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ele pode até te dar uma dica, mas é você quem vai ter o controle do que você quer fazer. Você não é uma marionete na mão do Espírito Santo. Você é um indivíduo, uma alma, uma pessoa. Você tem personalidade. E o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, está querendo trabalhar esta personalidade para a glória do nome de Jesus. Deve haver dedicação. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados para as boas obras. Mateus 6:16, João 13:35 diz que o que nos diferencia são as nossas boas obras. Jesus disse lá em João 13:35: verdadeiramente sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Porque se vocês se amam uns aos outros, essas boas obras testificam que vocês pertencem a mim, que vocês são meus discípulos. Deve haver dedicação. 1 Pedro capítulo 1:15 vai dizer assim: que nós devemos ser santos para Deus em toda a nossa maneira. Vou repetir mais lentamente: em toda a nossa maneira
de viver, toda a nossa maneira. Em tudo nós devemos ser santos para Deus. E Romanos capítulo de número 12, versículo de número 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui eu vou traduzir em linguagem pentecostal: não seja gelado, seja crente de verdade. É isso que o texto está dizendo. Olhe bem, não sejais vagarosos no zelo, no cuidado. Aquele crente assim: tem culto, já teve a ceia? Nem fiquei sabendo. Como é que é o nome do pastor mesmo? Nós acreditamos no Espírito Santo. É um crente que ele está lá 10, 20 anos, mas não sabe de nada, porque ele não está nem aí com nada. Se aconteceu o arrebatamento, é capaz de dizer: espera aí, esses tempos atrás parece que eu fui no culto e eles falaram um negócio desse, que de um tal de arrebatamento. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque se não me falha a memória, falaram sobre sumir pessoas, e parece que sumiu, né? Esse é o vagaroso, lento, não tem cuidado, não tem dedicação, nem aplicação, nem está ali, mas não está. Ele está, mas a cabeça está lá fora, pensando em outras coisas, não está nem aí com isso. Não, a Bíblia diz: sede fervorosos no espírito. Aleluia. Eu poderia montar um sermão em cima dessa palavra, fervorosos no espírito, porque existem 3 partes no homem: corpo, alma e espírito. Tem algumas pessoas que a alma manda nele, faz dele o que bem quer. É a sua alma que conduz ele para todos os caminhos. Algumas pessoas são bem piores do que essas, porque é o seu corpo que manda nelas. Se o corpo pede uma coisa, ele deixa, eu vou, e se torna um escravo da sua carne. Mas existem pessoas, segundo a palavra aqui, que são fervorosas no espírito, que quem manda nela não é a alma nem o corpo, é o espírito. E sabe por onde Deus trabalha com você? Sabe por onde Deus fala com você? Não é pela alma nem pelo corpo. Sua alma e o seu corpo devem glorificar a Deus também, mas Deus fala com você através do seu espírito. É o Espírito Santo de Deus trabalhando com o seu espírito e promovendo a glória do nome de Jesus. Se coloque de pé para nós orarmos. Aleluia. A Bíblia diz lá em Naum, capítulo de número 1 e versículo 2, que o nosso Deus é um Deus zeloso. A Bíblia também diz em Salmo 119, versículo 39: o zelo pela tua casa me consome, me consumirá. Era Jesus. Ali estava se referindo a Jesus. Lá em João 2,17 diz isso. E aqui a Bíblia está dizendo: o que nós pregamos nessa noite é que a igreja também é chamada para ser um povo zeloso, um povo remido, adquirido e zeloso para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos dê graça para nós vivermos desta forma, vivermos em pontualidade com Cristo, em compromisso com a palavra, em verdade, em espírito com Deus, porque é este o tipo de culto que Deus recebe, em espírito e em verdade, de todo o coração, de dentro de você. É a sua alma queimando diante do altar. É isso que Deus recebe. Não é toda a liturgia, não é tudo que aparenta, mas é aquilo que é de verdade lá dentro de você. Que nós possamos realmente sermos zelosos para com Deus, para que o nome de Cristo muito mais seja glorificado através de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua igreja, Senhor, ouviu a tua palavra, louvou o teu nome, adorou a ti, Pai, na beleza da sua santidade, e em nome de Jesus, após a tua palavra ser pregada, eu te peço, meu Deus, que ela produza o seu efeito, que ela opere em corações que ouviram esta mensagem através da internet, pessoas que estavam distanciadas, pessoas que estavam com o coração gelado, pessoas que foram tomadas pelo desânimo, pessoas que foram levados, meu Deus, por esta pandemia
sabedoria e pelas fake news e pelas verdades que foram anunciadas, mas que o nome de Jesus seja glorificado através da obra que o Espírito Santo está fazendo, promovendo libertação, remoção de mancha e glorificação do nome de Jesus. Obrigado, Deus, nós te adoramos, Jesus. Eu volto a palavra ao pastor Walter, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e continue orando pelas nossas vidas.